Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta segunda-feira, dia 8 de outubro. Começando pela Detex, Detex executou a nossa compra, depois que a gente até falou dela no radar do mercado, em R$ 13,86 e fechou o pregão bem, com alta de 2,76%. Lembrando que o stop dessa posição está em R$ 13,19 e o objetivo dessa operação é R$ 14,53. O risco dessa posição é de 4,8%. Outra que foi bem após um comentário que a gente fez no radar do mercado, um destaque das ações que a gente considera interessante dentro do dia, ou que pode ficar mais interessante aí no decorrer do pregão, foi a BRML3, fechou também muito bem. Não vou chegar a exibir aqui o gráfico, mas que a gente já comentou no radar do mercado, mas a ação fechou o pregão bem. Sula 11 é um outro ativo para se destacar, fechou um bom candle de alta no pregão de hoje, alta de 3,26%. É um fundo ascendente numa região de suporte. Ela tem aqui uma resistência intermediária na faixa dos 16 pila. A gente pode observar que ela só conseguiu basicamente fechar aqui uma vez acima, né, ficar ali nos R$16, patinou em cima desses R$16. Então é resistência intermediária e depois teria resistência máxima do movimento anterior, o topo em R$16,80. Com esse candle forte de alta, não entraria comprando aí esse ativo pelo gráfico diário ainda, porque a região que ela se encontra no gráfico semanal ainda é importante, é uma importante resistência que ela pode dar uma patinada ainda um pouco maior aqui nessa região. 16,02, 16,21 é uma faixa de resistência importante. Logo, o máximo que eu buscaria fazer nessa ação, que seria aceitável nesse momento, operação um pouco mais ousada, mais aceitável, entrando ali na superação dos R$ 15,70. Quanto mais, se esse rompimento dos 15,70 não acontecer na primeira hora de pregão, melhor ainda. 15,71 seria a entrada e o stop dessa posição, uma das possibilidades de trabalhar o stop logo aqui abaixo da mínima dessa correção aí leve no G60, R$ 15,34. Seria uma operação de 2,4%, sendo projetada aqui para cima, 16,08. Então não colocaria um objetivo muito acima dos R$16. Então 16,08, 0,5% aí acima dos R$16 nessa entrada. A outra ação, GGBR4, que a gente vai estar analisando ali o gráfico 60 minutos, ela fechou bem o pregão com alta de 1,65%, é uma ação que continuou dentro de uma tendência de alta de curto prazo, com movimentos de correção mais acentuados, sem conseguir superar de forma tão forte assim o topo anterior. Então é uma operação que a gente buscaria um objetivo que também não vá muito além, não vá muito aqui acima dos 20,55, por exemplo, que foi uma região que ela deu uma patinada maior para depois começar a cair. Aqui no gráfico 60 minutos a gente trabalharia mais com o fechamento aqui, mais com o rompimento dos R$19,28, que é desse último movimento de baixo, abrindo chance de posicionar o stop aqui abaixo dos 18,56 em 18,55, dependendo do candle que ela montar aqui no próximo pregão. Vamos ver se ela consegue fazer isso, trazendo a possibilidade de entrada por aqui, stop aqui embaixo, e a gente projetaria o risco aí dessa operação para cima. Mas é uma ação que a gente tem que monitorar na primeira hora de pregão para ver se ela consegue gerar entrada aí no decorrer do pregão, logo em seguida. All3 seria das mais interessantes para se fazer pelo G60. Pena que essa ação, após a alta de hoje 0,44%, ela fechou muito bem na sexta-feira, rompendo aqui um topo em 8,98, fechando acima dos R$9. Fez uma congestão que precisaria, quando eu falo uma pena ter rompido já hoje, que o ideal é que ela ficasse mais algumas horas aqui de pregão e no período da tarde dessa terça-feira abriria chance de entrada ao superar aqui os 9,12 com stop em 8,91. Mas ela rompeu aqui antes, apenas trouxe uma sinalização um pouco maior de alta, depois de ter rompido uma série de resistências, mas é uma operação que a gente fica de fora, por não ter atendido alguns critérios aí que a gente considera interessante em termos de entrada. Resistência mais importante agora pela frente na faixa de R$ 9,41. Por último, DASA 3. DASA 3 um destaque forte aí, a ação abriu um gap de alta bom hoje, fechou com alta de 7,69%. E o interessante é onde isso aconteceu, né? A ação vinha com topos e fundos descendentes,
bateu em 2 fundos ali, deu uma patinada aqui nessa região, só que agora vem gerando um pivô de alta com volume no pregão de hoje acima da média e saindo dessa região aqui importante de resistência com gap com volume alto e já superando os 13,54. Então é uma reversão de tendência, ainda não é uma tendência das mais fortes porque está dentro desse movimento de baixa, mas é algo significativo que a gente vai ficar de olho, seja no G60 ou seja no gráfico diário, buscando operações agora na DASA 3. Então, ativo que nos chama atenção aí no curtíssimo a curto prazo. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.